Sandy Júnior estão de volta ou é uma turnê? É uma turnê, calma. Fala um pouquinho desse projeto. Bom, Tá. É uma turnê de celebração, por uma coincidência até, esse ano faz 30 anos que a gente fez a primeira aparição na TV, na Rede Globo. Som Brasil. Som Brasil, com Lima Duarte. E, enfim, já são 12 anos em carreira solo de cada um, né? E calhou de dar certo, de bater com o time da carreira de cada um. Desde quando a gente terminou a carreira em dupla, que a gente vem recebendo propostas. Acho que tem uma coisa de... Antes a gente ficava sempre achando que poderia confundir o público em relação às nossas carreiras individuais, enfim, essas coisas. A gente queria que tivesse tudo um pouco mais consolidado, amadurecido, um caminho mais traçado, assim. E a gente se sente mais nesse momento nas nossas carreiras solo. Isso, né? A Sandy está numa fase muito legal da carreira dela, o Minimal, que é o meu projeto também, já está super consolidado no meio, que é uma coisa mais nichada, né, que é música eletrônica, mas no meio eletrônico já está bem forte, já está muito legal. Então, agora a gente consegue se permitir revisitar essa história, celebrar tudo isso, sem sentir que vai atrapalhar ou arranhar de qualquer forma os nossos... Ou mesmo confundir a cabeça dos fãs, né? Isso. Porque, enfim, já faz muito tempo que acabou a carreira em dupla. E eles nem estavam mais esperando exatamente uma volta. Mas agora fazer uma turnê para celebrar tudo isso é um presente para nós e para eles, assim, né? A gente poder celebrar juntos os 17 anos de carreira que a gente teve. Nós não somos Sandy Júnior novamente, nós estamos Sandy Júnior. Nesse momento. E eu tô vendo na sua camisa, Júnior, Timeless. Timeless. Como é que o tempo passou nesses 12 anos? Pois é, aconteceu muita coisa, muita água passou embaixo dessa ponte, mas esse Timeless é muito por isso, assim, porque a gente está tendo a possibilidade de, como se fosse, nossa brincadeira, a gente chegou a falar isso, né? Como se a gente estivesse abrindo uma fenda no tempo e pudesse viver um pouco daquilo de novo, junto com os nossos fãs que fizeram parte dessa história. Por isso, o Nossa História, que é a história de todos nós, que todo mundo que esteve presente, que de alguma forma viveu isso com a gente. Então... Nossa História é o nome da turnê. E quais músicas não vão faltar nessa turnê? A gente Os fez grandes clássicos. Os grandes clássicos, exato. A gente fez um setlist muito misturado, baseado no que a gente achava que deveria ter, que a gente sabia que os fãs iam gostar, e baseado também nas sugestões da nossa equipe, que também está muito ligada em tudo isso. E a gente deu uma stalkeada nos fãs nas redes sociais, né, gente? Aí a gente fez um bem bolado de tudo isso e fizemos um setlist que está muito completão, assim. Vai ser um show até meio comprido, eu acho, porque mas tem que ser. Para poder passear por todos os sucessos importantes da carreira. E todas as fases. Todas as fases da carreira. Maria Chiquinha vai estar nesse repertório? De alguma maneira ela tem que estar presente. Eu acho que tem que estar. Aí a gente vai dar um jeito de como. Como. E esse momento em que vocês passaram separados, nesses quase 12 anos, fez bem pra vocês? Fez. Eu acho que trouxe um amadurecimento, um estofo para cada um, assim. A gente virou adulto de verdade, né? A gente terminou a carreira em dupla, eu tinha 24, ele tinha 23 anos. E a gente viveu tudo aquilo até agora. A gente casou, teve filho, né? A gente construiu uma carreira solo, eu a minha, ele a dele. Foi muita coisa que aconteceu e uma parte muito importante da vida de uma pessoa em que ela se define exatamente, assim, sabe? Eu acho que artisticamente isso fica bastante claro e acho que isso vai ajudar, vai ser muito interessante a gente poder revisitar isso. Com a nossa experiência de Sandy agora. Júnior, com os artistas que nós somos individualmente hoje. Pois assim. é, porque vocês coletaram muita bagagem nesses 12 anos, vocês amadureceram muito, cada um foi para um rumo. Como é que vai ser agora revisitar aquele Sandy Júnior, né? Aquela dupla? Eu acho que vai ser leve. Eu acho também. Eu acho que vai ser muito gostoso, porque a gente estava até falando sobre isso, assim, a gente não tem interesse num futuro de Sandy Júnior depois disso. A gente não vai lançar nenhum disco, a gente não vai lançar um DVD, não tem algo que vai surgir que tenha que ser um projeto bem sucedido depois. Algo ser construído. Não, é só uma celebração, então tira todo esse peso, fica divertido, sabe? Eu acho que eu nunca me diverti tanto com a ideia da gente revisitar a Sandy Júnior como agora. Eu acho que é por isso também... Imagina uma pessoa de 36 e outra de 35 anos cantando Dig Dig Joy, né, gente? Assim. Mas é isso, sabe? Torna divertido. Então, legal. assim, eu tô indo lá dar umas risadas, sabe? É meio isso, assim. Vai ser muito legal. Acho que vai ser um outro momento completamente diferente.
a gente se ver um do lado do outro ali no palco, acho que vai ser muito legal, louco, vai ser muito gostoso. Gostoso. E dá uma tranquilidade, sabe? Porque é isso, assim, eu sei que de lá pra cá eu evolui muito como artista, eu sei que ela evoluiu muito como artista. Então já é uma outra parada que a gente vai entender ali no palco, mas com certeza vai ser muito gostoso de viver. E quais são os insights que dão em vocês quando vocês revisitam? Por exemplo, Dig Dig Joy, quando vocês olham lá o Júnior dançando, assim, a gente tem altas ideias. A gente já fica imaginando isso no palco. Como vocês é que arriscam de novo os passes? Essa parte é um pouco mais complicada. Vamos ver, eu não sei, não prometo nada. Também a gente não vai ficar parado, mas como eu disse ali na coletiva, ó. A gente dançava muito, mas eu tenho sonhos adolescentes, mas as costas doem atualmente. Então vamos com calma. Tem que tirar a ferrugem. Tem que tirar a ferrugem. Mas a gente quer só se divertir mesmo e a gente vai ter balé no palco. E a gente quer botar a galera pra cantar, pra dançar junto com a gente. Vai ser um show gostoso e divertido, assim, animado, sabe? Que a gente vai contar muito com a participação do público. Então a gente quer fazer essa troca com eles. A gente quer estar ali numa grande festa mesmo. E tudo gira em torno disso, tudo é baseado, esse é o centro da coisa, a gente se divertir com essa história toda. E a nossa ideia é tentar passear por todas as fases, celebrar a história por completo, não pegar um momento da carreira, entendeu? Então tentar trazer músicas de, sei lá, acredito eu que de todos os discos, acho que tem música de todos os discos, acredito. De alguma maneira, sim. Se não tiver, a gente vai arrumar pra ter. Música nova não vai ter? Música nova Não. Não, porque é uma celebração, não é um projeto futuro, é uma coisa, é só pra gente celebrar mesmo essa história e tudo. E eu fui estudar a vida de vocês terminaram a dupla ali com 20 e poucos anos. Vocês fizeram CDs, DVDs, milhares de fãs, série, filmes, novelas. Faltou alguma coisa nesses 30 anos? Acho que não, né? Faltou, sabe o quê? Apresentar. Não, a gente também apresentou o programa, a gente apresentou. A gente apresentou, super Caramba, apresentou. acho que não faltou nada. Nesse sentido, acho que não, cara. Ó, a gente nunca fez teatro, por exemplo. Teatro, mas os nossos shows eram muito teatrais, eram tipo musicais, né? Mas nunca fizemos teatro. Na primeira fase da carreira. Pronto, não. achei um negócio. Não. E como é que foi com 20 e poucos anos olhar pra trás e pensar, caramba, eu fiz tudo isso? É louco, porque assim, foram 17 anos, sendo que a gente começou criança, né? Então a gente fez muita coisa nesse tempo. E é um tempo grande, então deu tempo de fazer muita coisa mesmo. E a gente, a gente trabalhava pra caramba, então... a gente realizou bastante. É legal, é gostoso olhar pra trás e ver que tudo que a gente fez é uma história muito rica de coisas, de detalhes, de acontecimentos, de marcos, assim, momentos muito marcantes sabe pra uma gente, coisa que, sabe? Muitas emoções. Que eu acho que é muito interessante, porque assim, na época a gente... Era o nosso dia a dia, fazia parte, estava acostumado. Era minha irmã, minha parceira de trabalho e é isso. Depois, quando acabou, eu até falei no carro aquela hora, quando acabou, as relações pessoais sobressaíram muito, né? A irmã virou irmã. Virou irmã, não mais parceira de trabalho, é só irmã, sabe? O pai é só pai, a mãe é só mãe. Então a família, nesse sentido, deu uma super realçada, assim. Agora, revisitar isso... Eu imagino, assim, um pouco da experiência disso eu tive porque eu dei uma canja num show da Sandy no final do ano passado. Eu invadi o palco e cantei. Ela estava cantando uma música de Sandy Júnior, eu entrei, invadi e falei, meu direito isso. Não, foi ótimo, eu amei a surpresa. E aí eu acho que tem uma coisa de você olhar pro lado e você ver o seu irmão, no meu caso, a minha irmã, só que como uma super artista que ela se tornou depois daquilo, que ela agregou. Então, assim... Tem uma coisa da gente olhar um pro outro, mas você já enxerga uma outra pessoa, mas tem uma cumplicidade que nunca se perde. Que não se apaga, né? Tem uma parceria que não se desfaz, que parece que nunca acabou. Que é além da fraternidade, da relação de irmão, assim. É diferente, é muito louco. Então acho que vai ser muito prazeroso nesse sentido, pra nós dois, assim. Eu acho que... Reviver isso, relembrar como é ser parceiro também de trabalho, né? Ser uma dupla, dividir a responsabilidade até de uma entrevista, que ele joga pra mim, eu jogo pra ele, é diferente de ser sozinho. E é gostoso. Então, acho que essa camada é uma que só a gente vai poder curtir e que é delícia. E vocês acham que ao longo desses anos que vocês passaram juntos como dupla, a crítica foi um pouco dura com vocês, né? No sentido de, vão separar, Sandy agora cantou sozinha,
Isso naquela época. teve uma... Eu acho que sempre existe sempre uma existiu. expectativa, uma Uma especulação certa de como vai cobrança em ser. algumas coisas. Mas assim, ó, de modo geral, eu acho que as pessoas entenderam muito o porquê de tudo isso, assim. Por que que a gente encerrou, por que que a gente... Eu me senti muito respeitado nesse sentido, assim. O lance das buscas de cada um, sempre foi muito claro por que que a gente era tão diferente, quais são as diferenças artísticas e pessoais que em algum momento meio que também ajudaram a gente ter essa necessidade de separar a dupla e tudo mais, né? Então, assim... Mas irritava vocês um pouco aquela Antes, pressão no começo, Porque vocês cresceram debaixo do holofote, né? Então... Foi tudo feito debaixo do holofote, né? Então chega uma hora que é um pouco cansativo, assim, você cansa um pouco de falar, caramba, mas tanta especulação sobre a nossa vida, pra quê? O que interessa se a gente tá assim ou tá assado, se a gente tá, sabe? E o que incomodava um pouco era a especulação sobre se a gente ia se separar quando a gente ainda não tinha a intenção de se separar, durante muitos anos. Isso era uma coisa que incomodava um pouco. Até que chegou um momento que ninguém esperava que isso ia acontecer. E aí aconteceu. Foi um clique, não foi nossa. também, não foi de propósito, mas... Lógico que não, foi um clique claro. que deu na nossa cabeça ao mesmo tempo e tal. E foi o que aconteceu agora também. Um clique que veio para os dois, um momento dos dois estarem prontos, assim, ao mesmo tempo. Tem uma coisa de timing, né? Tem, que acontece assim, com a gente muito. Que acho que é uma coisa muito de irmãos mesmo. Eu acho, Mas na época, a gente mal precisou conversar sobre a separação, assim, foi uma coisa que para os dois aconteceu uma necessidade ao mesmo tempo. Né? E tanto é que quando a gente, numa reunião, quando houve essa história da separação, a gente estava numa reunião de planejamento do que a gente ia fazer naquele ano e chegou uma hora que eu e a Sânia, a gente estava tipo assim, numa reunião, aí eu olhei pra cara dela, tava com a mesma cara e tipo, não é isso, não é isso, gente, ó, não é mais isso, chega. E aí ficou todo mundo, como assim, chega? Mas assim, era uma coisa que os dois já estavam sentindo aquilo. E por uma certa coincidência ou não sei se é coincidência ou se na verdade tem sentido, mas nesse momento, desde então especulou-se muito e a gente sempre foi convidado a fazer esse reencontro, mas a gente nunca sentia vontade mesmo, nunca achava que era a hora. E agora... Bateu pros dois. Bateu pros dois. Meu pai me ligou, eu acho, se não me engano, falando, olha, tá aqui uma conversa, assim, não sei o quê. Eu falei, mas e a Sandy? E eu tava pensando, legal, interessante. Aí, mas e a Sandy? Ele tava achando interessante. Falei, caraca, então vamos sentar, vamos conversar. Então existe uma coisa natural mesmo de timing dos dois que ajudou muito, assim, a tornar possível a gente fazer esse reencontro aí. Ninguém precisou convencer ninguém. Isso é bom. E olhando um pouquinho passado, o destino é uma coisa muito louca, né? Porque algumas pessoas vão aparecendo ao longo do caminho e vão fazendo algumas coisas acontecerem sem a gente imaginar. Por exemplo, vocês já pararam para pensar na importância do Lima Duarte? Meu Deus, já. Cara. Que coisa louca. A gente reviu agora, por causa dessa história toda. Fala dele, a gente escutou de novo a fala dele. O texto que ele deu antes, que foi uma coisa bem espontânea dele, assim, que ele para anunciar a nossa participação no programa. A gente sempre considerou ele como um padrinho da nossa carreira. Sim, porque ali não existia nenhuma intenção de existir uma carreira. E partiu dele o convite. Mas partiu dele o convite. E ele falou aquilo, parecia que ele estava fazendo uma profecia, sabe? Do que ia ele fala acontecer. assim, está se estabelecendo aqui o estofo psicológico desses dois artistas. Que eles serão do futuro. Isso. Gente... Como assim? Hoje olhar isso é muito legal. E é muito real, é muita verdade. Muita verdade. Foi ali que tudo começou mesmo. E tanto é que a gente está fazendo essa contagem a partir desse dia, que foi em 1989, ou seja, 30 anos de carreira, 30 anos do início dessa história. Mas tem muito a ver isso, né, cara? Assim, acho que na vida de todo mundo, né? Tem sempre aqueles momentos que são muito decisivos, momentos chaves de virada, assim, que esse, sem dúvida, foi talvez o mais importante, porque foi o start da coisa. E vem cá, as memórias de vocês, onde é que ficam essas memórias? Digo, roupa, objetos pessoais que vocês acumularam ao longo desses 30 anos. Exatamente. E aí? Então, tem muita coisa guardada. Tem muita coisa marcada. A gente tem muita coisa guardada. Tem muitas coisas também que os fãs têm. E aí vem uma história... Você tem mais que a gente em algumas coisas. Vem uma história legal que está sendo exclusiva aqui para vocês, tá? A gente não contou para ninguém. Exato. Mas nessa turnê a gente quer fazer
como é que eu posso dizer? Uma experiência. A gente quer criar uma experiência para o fã. Entrar na nossa história e conhecer de perto alguns elementos da nossa carreira. Então tipo uma exposição. Uma exposição, uma espécie de exposição onde a pessoa possa ir ver os figurinos marcantes. Discos de platina e o troféu, não sei com objetos guardados por vocês ao longo do tempo. Quem guardou isso? A história contada com objetos. Eis nossa o lado família. bom de ter mãe e pai trabalhando com você, né? Que aí um pouco tá guardando do artista, um pouco tá guardando do filho. Entendi. A gente tinha muita coisa. A gente tinha muita coisa guardada. A mãe de vocês foi uma figura central para guardar essas memórias. Muito, sem dúvida. E eu, como bom jornalista, apurei isso. Só um minutinho, gente. Ah, meu Deus. Ai, meu Deus. O que ele vai pegar ali? Pô, tem uma caixa, mano. Gente, cara, isso tá dando um trabalho. Se eles soubessem, dá muito trabalho resgatar Vamos lá, gente. tudo isso. Pedir É muito licença tempo. aqui. A gente pode ir aí? Vamos lá. Isso aqui. Você lembra? Isso, eu sei o que é isso. É uma coisa que eu usava na hora de cantar. 4 estações. Na hora de cantar Olha o que Amor Me 4 Faz. estações. E algumas músicas do show. Ai, que legal. Tá, vamos lá. Deixa eu botar É aqui. isso, não é? Acho que é. Essa blusa aqui. Usei no Rock in Rio essa... Pera, se você Tem usou no certeza? Rock in Rio, deixa eu ver como ela é. Vê, abre. Ah lá, Opa. caiu Pera alguma aí. coisa. Essa é sua, Ju. Você usou no Rock in Rio essa roupa, eu acho. É verdade. Foi. É Rock in Rio. Eu lembro do vento no palco. Lembra? Isso aqui balançava. Como é que foi o Rock in legal. Rio? Nossa, foi uma das noites mais marcantes da nossa carreira toda, da nossa vida toda. Eu não associei imediatamente porque eu não tenho tanto apego à roupa. Mas assim... Eu também não, mas eu não tenho esse apego, foi- mas isso marca Eu muito acho que pra mim. esse e o show do Maracanã foram os dias mais marcantes Sim. da minha carreira. Pra mim também. Maracanã, peraí. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui do Maracanã, talvez. Não sei, isso aqui é... Isso é do show do Maracanã, é. Isso aqui é do show do Maracanã. Esse é o figurino! Peraí. Legal! Vamos lá. Com calma aqui. Nossa, isso ainda tá inteiro. Isso aqui é a sua blusa, É né? minha blusa. Não serve mais. Não caibo mais. E a calça? Olha a calça. Toda... Vamos lá, peraí. Nossa. Vamos ajeitar aqui. Pegar tudo com Quantos calma. brilhos. E essa cintura aqui, gente? Olha isso cintura, aqui. Ela aumenta um Não pouco. veste no meu braço, mano. Tamanho. Que legal, gente. Adoro isso. Me fala um pouquinho então do Maracanã. Que massa. Maracanã também foi uma das noites mais importantes da nossa vida. Olha lá, a figura que você usou no Maracanã. Isso eu lembro muito. Nós fomos os primeiros artistas brasileiros a lotar o estádio no Maracanã com um show só nosso, assim. Então foi muito um marco mesmo na nossa carreira. Foi E a gente uma fez um adrenalina registro, absurda. foi transmitido ao vivo na Globo e depois virou um DVD e a gente fez uma turnê desse show. Olha lá, essa figura estava muito... O que vocês sentiram quando Setenteira. entraram no palco ali Setenteira. no Maracanã? Que eu... Vixe. Quando acabou, a gente só chorava. Foi uma adrenalina tão grande, foi uma emoção, porque aquele lugar parece que tem uma energia diferente, né? Não sei o que acontece, Tocar num é uma estádio história, lotado, né? no Maraca, que tem... E era o Maraca antes de reformar, ele era maior ainda. Então tinha um negócio, assim. E o Rock in Rio também, porque foi muito marcante e eu tava com muito medo antes do show. É? Por quê? Muito. Esse show foi feito exclusivamente pro Rock in Rio. E aí, você tá falando do Rock in Rio, né? Foi feito exclusivamente pro Rock in Rio. A gente teve muito pouco tempo de ensaio e teve, no dia que a gente chegou, que é a véspera, né, que a gente estava ensaiando lá, marcando o palco mudou. Então a gente teve que marcar tudo de novo e a gente não pôde fazer isso no palco, porque tinha outras passagens de som. A gente teve que fazer com Basicamente, era um marcação show- no hotel, no chão de uma sala de conferência no hotel. Então foi... Sabe, a gente ficou muito inseguro. Tipo, a gente vai errar tudo, como é que eu vou saber? E tinha um Foi, assim, ó, segundo... foi o maior show que a gente tinha feito até então, de estrutura, tamanho de banda, balé. Para 250 tinha mil artista pessoas. de circo, tinha de... Meu Deus, Era- aquele palco era gigantesco. Era gigante. E a gente E a transmissão para 2 bilhões de pessoas, uma Era um coisa negócio assim. Era assim. uma coisa muito louca. Você fala, tinha meu Deus. 250 mil pessoas lá e a gente simplesmente foi fazer um show que a gente não tinha ensaiado. Então, assim, uma adrenalina. E a gente ensaiou em cima da hora, na véspera mesmo. Aí... E a tinha pressão com um monte de artista Um internacional? monte de artista internacional, só a muita gente. responsa. E assim, ó, 2 dias antes, no dia que a gente tava nos Estados Unidos, e a gente chegou na véspera do show no Brasil. Quando a gente chegou, eu fui pro hotel, liguei a TV e eu vi o Carlinhos Brown tomando garrafada, porque eles botaram o show dele num dia que não encaixava bem no line-up, enfim, então foi toda uma história. E eu vi, e poxa, o Brown, que eu super respeito, é super respeitado, ele
foi uma situação ali super complicada. Tenho certeza que é um dos momentos mais tensos da carreira dele, assim, imagino eu. E eu olhei aquilo e eu me vi lá. Eu falei, eu vou ser, amanhã sou eu, tomando garrafada. E como é que foi? Foi o oposto foi muito disso. Incrível. Foi tipo... Foi uma surpresa, né? Porque como a gente estava esperando ser vaiado, e a gente chegou lá num dia que só tinha atração internacional, a gente achou que ninguém estava ligando pro nosso show, que ninguém queria ver a gente. E foi o show, assim, que chamou mais atenção no dia, sabe? Então... Depois saiu, como tinha sido o show da noite. O show da noite. E tipo, a galera cantou do começo ao fim. A gente entrou no palco com vamos pular e a galera pulando, fazia uma onda, assim, vamos pular. Então, quando eu saí desse palco, eu lembro de eu chorando compulsivamente, sem o menor controle do que eu tava sentindo, assim. Foi uma adrenalina absurda. Então, esse foi muito, muito marcante. Deixa eu ver outras memórias aqui que a gente pode ter. Mano do céu, você quer matar a gente. Ai, meu Deus. Vamos lá. Vai ser divertido. Organizar aqui. Pera aí, vamos lá. Vamos ver o que a gente tem aqui. Não pode olhar não. Não pode olhar não. Vamos lá. Primeira memória aqui, que eu vou tirar daqui. Adorei essa surpresa. Isso aqui. Mano! Isso aqui é demais, cara. O que é isso? Que ele ganhou do Lima Honra ao mérito. Isso aqui é o seguinte, essa história é maravilhosa. Meu pai chegou um dia em casa falando, olha, eu fui no programa do Lima Duarte, ele convidou vocês, perguntou se meus filhos cantavam. Aí o Chitão falou que meus filhos cantavam, aí ele convidou vocês e enfim, vocês querem cantar no programa do Lima Duarte? A gente ficou mal feliz e tal, celebrou, assim, eu quero. Eu falei, olha... Eu tinha 6 anos, ele tinha 5. Eu falei, eu quero, só que eu tinha uma coisa de que eu admirava muito meu pai, e meu pai tinha troféus. E aí eu falei, olha, eu vou, mas eu só vou se eu ganhar um troféu. Eu quero ganhar um troféu. E aí, tá bom, não, você vai ganhar um troféu. E aí, eles compraram esse troféu, sei lá, num mercado, alguma coisa assim, mandaram gravar. E aí... O que tá escrito aí? Juninho e Sandy. Primeira apresentação, Som Brasil, 29/5/89. Não era Sandy Júnior ainda. Não era Sandy Não era Júnior. Sandy Júnior, Tanto é que ele o Lima anunciou, anunciou a assim, gente. Assim, Juninho e Sandy. Juninho e Sandy. E aí, cara, tem a imagem dele no palco e ele chega e entrega. E eu olho assim, com uma cara de, meu Deus, eu ganhei um troféu. Só que eu já tinha pedido o troféu, sabe? Maravilhoso, cara. Isso aqui é tipo É uma relíquia, uma né? super pra gente, relíquia. Aliás, Deus. onde tava isso? Só que tem que estar, tipo... Talvez na sua minha mãe casa. deve ter guardado, né? Não, Acho que a nossa mãe mãe é uma guardou, com coisa... certeza. Depois da exposição que vai pra estrada aí pros fãs, isso aqui vai pra minha casa, Exato. certeza. E só pra gente finalizar, vou guardar aqui, bem. Deixa eu ver aqui. Adorei isso. Vou trazer uma última memória aqui, não sei se vocês vão lembrar de alguma coisa. Nossa! O sapatinho que a gente usava, esse aqui provavelmente era meu. Isso é seu, Acho que era seu. Do primeiro figurino, provavelmente. Gente, Lembra de alguma olha o coisa assim? tamanho. Você sabe, mãe, de que figurino era esse? Isso aqui é do sábado à noite, não? Eu sou meio Sinistra. bizarra Lembra? mesmo. Sinistra, Agora, como agora é meio assim, bizarro. cara? É do clipe que a gente fez sábado à noite em Segundo Nashville. álbum. O segundo álbum. É? Ai, meu Deus do Gente, céu. não sei se... Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês aqui. Ai, você foi com a Ah, minha você mãe. foi lá! Eu vejo isso aqui, não tem jeito de não se emocionar. Essa é a nossa casa antiga. E você pode ver que tá gasta. De fazer show. Dá. Eu vou tentar. Eu tava tentando É uma grande brincadeira. ajudar para que eles realizassem o sonho, mas não perdessem a infância. É verdade. Qual foi a importância da mãe de vocês aí nessa... Ai, meu Deus. Foi toda, né? Você quer que ele Foi chore, toda. né, mano? Você quer, né? Você tá querendo. Ó, Deixa eu guardar. foi toda a importância do mundo. Porque se não fosse a maneira como ela e meu pai administraram tudo isso, não teria dado certo. Não teria tido como acontecer. Porque imagina 2 crianças na estrada. Poderia ter dado muito errado tudo isso, sabe? E a gente está aqui feliz, celebrando uma história que a gente amou viver, que a gente amou construir. Então, assim, ou seja, é porque foi bem construída, foi bem administrada por 2 pessoas conscientes e que, graças a Deus, que eram eles, os nossos pais, porque eles prezavam por isso, por manter a nossa infância, manter uma vida saudável de criança e poder ainda se divertir fazendo o que a gente gostava. Óbvio que tem responsabilidade, porque é um Claro. trabalho. Mas eles estavam do nosso lado para ajudar nessa parte, sabe? Então, assim, não foi pesado, foi gostoso. E graças a Deus e graças a eles, assim. Então, por isso a gente pode celebrar hoje com tanta alegria, sabe? Eu me emociono
Eu me emociono assim porque hoje em dia como pai, tá ligado? Agora a gente tá do outro lado, né? Hoje em dia eu entendo muito o que eles sentiam. E eu sei o quanto foi uma escolha difícil para eles apoiarem a gente, saca? Porque assim, eles como adultos, eles sabiam do que a gente estava abrindo mão. E a gente não. Só que a gente sempre soube que aquilo fazia a gente muito feliz, assim, a música sempre fez muito parte da nossa vida. No começo a gente nem entendia que era isso, a gente não entendia nada, a gente só se divertia, era legal. Eu tava imitando meu pai. Assim, eu também. E a gente tem artistas na família dos dois lados, a mãe também e tudo mais. Então, assim, isso era uma coisa que pra mim era assim que se vivia. Então, hoje como pai, eu entendo muito o que eles passaram, assim, e eu sou absolutamente grato porque eles tornaram possível. Tornaram real eles esse deixaram sonho. a gente fazer isso, cara, e de fato é uma escolha muito difícil. A gente transformou a partir dali a nossa vida no que ela iria ser e tudo mais, assim. Então eu sou de fato muito grato. Eu vejo vendo ela mostrar um sapatinho gasto. Me emociona por causa disso, porque eu penso na criança ali trabalhando e lidando com o mundo adulto, sabe? E tudo que isso significou para eles, né? Não foi só alegria, não foi só flores, assim, né? De lá pra cá tem sempre um lado negativo também, existe toda uma coisa que não é fácil de lidar, sabe? A gente faz terapia não sei quantos anos para poder manter o pé no chão e não enlouquecer com uma vida tão intensa e tudo mais. Sempre muito exposta, desde o comecinho. Muito exposta, com muito julgamento de um país inteiro também, sabe? Numa fase, às vezes, que você é adolescente, se a criança não tem preparo para aquilo. Você quer se esconder, né? Adolescente, às vezes, quer se esconder com todas as transformações pelas quais a gente passa. Mas, e a gente tava lá, né? Exposto pra caramba. Mas, assim, eu não mudaria nada, saca? Eu então, também, assim, não mudaria eu sou nada. absolutamente grato. Eu também. Absolutamente grata. Também não mudaria nada da nossa história. Não faria nada diferente do que a gente fez. Não faria uma escolha diferente. Porque essa história foi que trouxe a gente até aqui. E a gente é feliz e realizado com a nossa vida toda, sabe? A gente está construindo os nossos passos agora com a nossa família também, sabe? Então, e a gente tem estofo emocional para isso. A gente chegou aqui preparado para isso. Eu acho que a nossa maior vitória... Alguma coisa eles fizeram de certo, a nossa sabe? maior vitória, e eles têm muito culpa disso, a gente tá inteirão agora aqui, trocando ideia de boa. A gente vai sair daqui e vai pra casa cuidar dos filhos. Exato. Família. Família, fazer um rango. Gente, obrigado. Boa turnê pra vocês. Obrigada. Tá? Vai ser lindo, Valeu. se Deus quiser. Boa turnê. Valeu, fantástico. Obrigado. Obrigada por estar sempre com a gente. Foi, mano. Obrigada pela surpresa. Obrigado por fazer a gente chorar. Valeu, viu?